Ok. Conexão com Deus foi o título da mensagem dessa sexta-feira. Como falar com Deus, como sentir, como ser guiado por Ele, foi o assunto base da mensagem de sexta. Está na Rádio TV Menorá no YouTube. Se você tem algo para comentar, este é o momento. Estamos ao vivo, a gente vai ler teu comentário, ok? Quero cumprimentar aqui então nossos queridos presbíteros, o Luiz Scherer. Eu lembro aí da participação dele, foi uma das primeiras aí quando a gente começou o quadro Reciclagem da Visão. Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nicolas, Deus abençoe. Boa noite, irmão Sérgio aí, irmão Cristóvão, todos os da técnica aí, todos que acompanham o programa. Boa noite. Amém? Muito bem, agora José Cristóvão também já fez rádio, né? Eu lembro lá as programações do José. Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos que estão acompanhando a gente aí pelo Estúdio Menorá. Alegria estar com vocês aí nessa noite para poder compartilhar aquilo que Deus colocar no nosso coração e falar com a gente. Quantos graus está aí, José? Por incrível que pareça, agora está 14 graus. Então tá frio mesmo. Tô tudo fechado aqui para estar sem camisa comprida aqui. Aqui tá 4 graus, sensação de 2. Os irmãos são campeões. Eu tô quase pensando em acender uma lareira, acho que já dá, né? Com sensação de 2. Faz horas que dá. Faz horas. É isso aí. Ô José, a gente está no assunto do momento, é a mensagem de sexta, a conexão com Deus. Traz algo aí do que tu recebeu essa mensagem. Eu vejo que o Senhor trouxe essa mensagem para poder realmente falar com a gente e falar com aqueles que estão começando também essa vontade de estar estabelecido com Deus, a busca de comunhão. Que é muito tremendo a gente observar que esse falar que Deus nos dispensa por meio do ministério da palavra, dessa casa, é para que a gente tenha um relacionamento de conexão íntima com Ele. Independente de pessoas, independente de estrutura, que o nosso coração fique conectado com Deus, uma busca íntima. E eu percebo que isso nunca mudou desde o momento que eu conheci, né, a Igreja de Cristo, que Ele me colocou próximo do corpo de Cristo, sempre foi essa tonalidade. E isso foi uma coisa que eu me questionava muito, né, antes de conhecer o Senhor. Se você existe, Deus, né, você vai falar comigo. Uhum. Então, essa conexão tem que haver. E a gente recebe um caminho de direção da palavra, de busca, de estrutura, de tudo para que nosso coração possa chegar nesse caminho de conexão com Deus. E o fim disso tudo é ver a minha condição diante dele, para que eu sinta esse amor dele, que me aceita, ainda que ele deveria me rejeitar, quando eu começo a reconhecer quão distante dele eu estou e como ele me suporta e me tolera diante disso. E aí vem o constrangimento. Então eu vejo que esse é o processo que Deus colocou, mas nessa caminhada, principalmente, eu vejo que comigo, com muitos irmãos que estão há muito tempo, nos últimos instantes que a gente está vivenciando, creio que esse processo parece que deu uma achatada, parece que aquele solo foi compactado e a água não está passando mais. E a sensação que eu tenho é essa. E quando eu vejo Deus falando isso, de conexão, de ter essa comunhão com Ele, que Deus está falando que é possível esse caminho, então a gente tem que mexer nessa terra, a gente tem que cavucar, como a agricultura faz, você tem que passar o arado, às vezes ali tem que despender muita força, muito tempo. E eu vejo que os irmãos mais velhos, de tempo de igreja, não quer dispensar muita força. Digo por mim mesmo, que para mim não é mais fácil pensar em dispensar muita força para cavucar. Isso demanda da minha mente um outro processo que não era comum antes. José, a gente conversava aqui fora do ar, né, sobre isso, assim, que talvez depois de um tempo, assim, do conhecimento, né, a gente fica meio soberbo, né, e a gente só quer falar, né, falar com Deus, né, mas a gente não quer ouvir, né, e também não sente, se não sente também não é guiado. Então tu já te pegou na tua vida assim, às vezes só falando, mas não parando para ouvir também Deus, para sentir Ele, para deixar Ele te guiar? Na verdade, esse é o meu clamor, irmão. Assim, eu fico cutucando muito a Deus porque eu possa ouvi-lo falar comigo. Peço assim,
peço mesmo que mexe na minha vida, traz situações, traz circunstâncias para que remova a dureza. Eu peço muito isso, irmão, porque não tem sentido eu estar na casa de Deus sem ouvir o Senhor falar comigo. Sim. E eu entendo que isso, o corpo de Cristo pode no máximo me ajudar nessa busca, mas ninguém vai ser meu salvador nesse corpo de Cristo. Eu tenho que me posicionar ali com o Senhor e falar: eu não estou te ouvindo, Senhor. Então, quantas vezes já me socorri de coisas que eu não conseguia estar ali numas primícias buscando o Senhor, ouvir Ele. E eu lembrava de testemunho de irmãos: olha, pega um violão, vai orar e louvar o Senhor, que o ambiente está fechado. E aquilo avançava. Olha, fica lendo a Bíblia em pé para você não dormir. Quantas o irmão Sérgio trouxe esses exemplos. Isso foi vital para a minha busca. E tem dias que tá difícil, irmãos, assim, tá, o processo, o coração tá com coisas internas e tem coisas externas. Mas eu vejo que não pode sair do meu coração esse desejo de ouvir o Senhor falar comigo, senão não tem sentido tá nesse mover. Isso foi o que o irmão falou. Muito interessante. Na verdade, é uma comunhão, é uma conexão que vai e vem, né? Eu falo e quando o Senhor fala comigo, eu preciso escutar e pôr em prática, né? Ele pode falar comigo internamente, ele pode falar comigo pela palavra, mas eu preciso colocar em prática aquilo ali para mim ver o poder de Deus agindo na minha vida e para mim não ficar morto espiritualmente, né? Que eu preciso ver o poder do Senhor através da minha vida, e isso vem através da obediência, né? Essa conexão vem através da obediência, do pôr em prática o que a gente conhece. E para ti, Luiz, o que ficou para ti dessa mensagem assim de sexta? Amém, que eu vejo mais uma possibilidade que Deus dá para a gente retomar essa intimidade com Deus, né? Sem essa intimidade, o reino não é estabelecido dentro de nós e fora. Até a gente inicia essa conexão com Deus, e Deus até se agrada, porque tá alinhado com a vontade de Deus, que é estabelecer o reino, que é mais importante as almas. Mas eu vejo quando eu vou no campo da prática, ou eu acrescento mais ou diminui. Amém? Então Deus, tu abre as portas para uma visita. Não é? Se tu não estiver conectado e permanecer naquela conexão ali, realmente, né, tu vai chegar lá, tu vai acrescentar mais, tu vai ser um legalista, um liberalista lá, nada daquilo que Deus queria. Por isso que quando Deus traz, e muitos novinhos vêm para a igreja, a gente joga tudo de volta para o mundo, porque essa conexão não permanece. Amém? Então a gente inicia, mas não tem. Mas eu creio que agora Deus vai trazer esse equilíbrio com temor, para a gente estar vigiando e orando, né? Liberar aquilo que o Senhor quer mesmo. Porque a gente já recebeu tudo que era do Senhor, que antecede um culto, que antecede um evangelismo, e o modelo já está todo ele pronto. E agora cabe a nós, né? E para continuar nessa conexão, a gente tem que descer, ser humilde e realmente estar pronto ali para ouvir o que o Espírito quer para aquele momento ali. Amém? Então isso ficou aqui, né? Até inicia, Deus está, ok. Agora vai para o campo da prática, totalmente não é aquilo que era para gerar lá, não era para a maneira de cuidar. Então sempre a gente acrescenta algo ou diminui. Não é? E eu lembro um exemplo que o irmão Sérgio deu, né? Que chegou lá no escritório, ele sempre fala isso, né? Que foi orar lá, que tinha uma causa lá que ele ia perder a casa, né? E ele disse, o problema era a raiz de amargura. Amém? Talvez a vontade dele, vamos pôr as mãos, vamos orar. Não era nada daquilo que Deus queria, o problema era lá. Então há uma conexão e a gente quebra no meio do caminho e causa um prejuízo grande para o corpo de Cristo. Pois é. Amém? A mensagem falou, o habitador está ali aguardando a comunicação, o contato, né? Até ontem, de forma mais regional, aqui em Cachoeira, no culto também foi falado de uma forma mais prática ali da oração, da importância, né? Às vezes a gente tá com aquele negócio corrido, né? Já faz as coisas para Deus assim de uma forma automática. Tipo um ritual de cada dia, né? E não renova e não tem novidades. E Deus diz que é um Deus de novidades, né, Vinícius? E algo que sim foi falado na mensagem também de sexta-feira, né, de Mateus 6,33, que muitas vezes a gente faz orações egoístas, pensando só em nós, e a gente esquece que o propósito de Deus é estabelecer o reino dele aqui na terra.
E esse desenvolvimento, assim, dessa conexão com Deus, que é a recriação do nosso espírito, né? Que é, que nem o Sérgio falou assim na sexta, que é tu falar e Deus ouve, Deus fala e tu ouve também. Eu quero, assim, trazer o ministro também para essa conversa aí. Como que a gente vai alcançar esse objetivo, assim, de Mateus 6,33 de forma prática na nossa vida? Como a gente aplica isso? Eu só vejo uma maneira de conseguir isso é lendo a Escritura, conhecendo a verdade e crendo nela e tomando posse de novos princípios e valores de Deus que estão sendo transferidos da Escritura para dentro da nossa mente. Então, quando a palavra chega dentro da nossa mente, tem duas coisas que pode acontecer. Ou ela fica depositada como doutrina, ou ela te move os teus membros para renovar a tua conduta. Você vai escolher o que você quer. Todos nós somos livres para escolher, né? Agora, não vejo outra maneira sem essa direção e instrução que Jesus deixou num pequeno versículo de João 8,32, que a libertação que a verdade produz, ela precisa ser aceita pela minha mente em substituir padrões antigos e velhos pelo aquele novo que eu estou conhecendo e praticá-los. É a única maneira de eu mostrar uma nova conduta, uma nova vida. Boa. Isso é a comunicação com Deus. Quando você adere a um conselho divino, você já está em comunhão com Ele naquela área. E Ele vai produzir aquilo que a palavra diz que vai fazer. Tá certo. Ó, um conselho aí, né, gente? Muito prático, né? Temos comentários aqui de boa noite. Fernanda Meira de Lima, Fernanda e Isaac ligados. Faz frio em Cachoeiro do Sul. Já avisando que amanhã, às 22 horas, a gente vai ter a participação do Isaac. Corretor de imóveis. Corretora de imóveis no espaço aberto. Então fica aqui. Amanhã às 22, não deixe de participar, porque vai ser bem legal. Com certeza. Tira as dúvidas. Você que está pensando em financiar algo, né? Um apartamento, Comprar ou vender. uma casa, comprar, vender, é verdade. Eu sei que o Isaac atua aqui pro Cachoeira, Santa Cruz, que é a região aqui que a gente sempre pega, né? Será que o Isaac vai sortear Uma um casa? terreno? Ô, rapaz. Já vou criar umas contas fake aqui para participar. É. O pessoal Seria sempre ótimo. sorteia aí, Isaac, alguma coisa. Então, sorteia algo aí, Isaac. Pode ser um desconto, né? 10%. descontinho, hein? Já é bem bom. Ô, tá louco? Tem mais comentários aqui. A gente tem a participação também do Álvaro Cruz, dizendo, ó, que vem a neve. E a gente também tem a participação aqui embaixo de outras cidades, que eu creio que lá não está tão frio, né? Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Lucilane Oliveira acompanhando. E a Graciela Nunes de Passo Fundo trouxe, ó, devemos cuidar para não ficarmos no automático com tantos compromissos ou coisas externas que nos afastam de Deus. Devemos para tudo e todos os dias termos essa conexão com Deus. E a Rosana Bertsen também trouxe a pergunta feita no culto mundial. Estou buscando a Deus ou o que Ele oferece? Então, isso aí. É isso aí? Vamos passar para os presbíteros, então. Vamos lá. E aí, Luiz? Tu acha que às vezes tu não está buscando Deus, está apenas buscando os benefícios que Deus traz? Como que o culto mundial aí falou contigo? Tem um desequilíbrio aí ainda. Sim. Também. O ego, o egocentrismo é muito forte ainda também. E eu creio que nesse, né, dá para ver que o Deus mais adorado é o ego ainda. Também falo por a minha vida, sim. Também com tudo que já recebi de iluminação, né, ele já deveria, né, não estar tomando lugar no meu coração do que me recriou, não é, para essa viva esperança e me colocou dentro de um organismo vivo. Então, o ego, né, ele é um atrapalho, Senhor. Mas só ter essa informação que ele está tomando lugar e não tomar uma decisão contra mim mesmo, também é perda de tempo. E isso depende, né, de cada um. Agora, nesses últimos momentos aí, né, a gente está sabendo que está encerrando a era da graça aí, está findando, né? Então a gente não pode ter uma oportunidade. Mas por mim mesmo eu não consigo me soltar dele, não é? Porque Deus nunca mandou nós vencer demônio nenhum. Ele mandou que eu fosse me alimentar.
não é? Lá no início, lá Jesus, lá Deus já falou, né? O primeiro casal, a Vitória estava ali, né? Então ele engana a gente, porque a gente faz muita aliança com ele. Por que isso está acontecendo na minha vida e na vida de muitos? Porque a gente substituiu o conhecimento pela vida. E agora é esse momento. Creio que Deus vai tratar individualmente, como a gente vem falando, ouvindo do Ministério da Palavra, com cada um de nós. Se eu estou ainda aqui, né, não tem mérito nenhum, é porque Deus vê algo que já foi falado em outras, né, um potencial para que eu venha me negar mesmo. Porque a gente chama a atenção, a gente quer ser o centro de tudo. Quero ou não quero, no teu subjetivo, no meu, lá no interior, tu impõe as mãos, Deus te deu os dons, te deu alguma... por alguém, tu libera, Deus te usa ali, não é? Era honra e glória do Senhor, mas a gente acaba buscando a honra e glória pra gente. Amém? E tem que então ser. A gente, né? Sim. Pode falar. Não, a todo tempo a gente tem que buscar isso, né, Luiz? Eu vejo que a gente passa por fases, a gente chega às vezes no reino, né? Pra que Deus me chamou, né? Não sei realmente. Daí começa a conhecer, chega num ponto, começa a subir um orgulho, uma soberba, e depois que Deus dá uma quebrada, fica, nossa, pra que Deus me chamou, né? Não serve pra nada. Mas é bom essas oscilações aí. É interessante. É verdade. E José, como tu viu aí, como que o egoísmo aí atrapalha a tua vida como presbítero? Tu acha que às vezes está como Saul, que um pouco obedece a Deus, um pouco agrada a si próprio, às pessoas? Como tu te vê o egoísmo te atrapalhando aí no trabalho em Cuiabá? Olha, tá como Saul talvez é o cenário que mais dá temor no coração assim, da gente quando te ouve ali. Verdade. Aquela passagem que fala que o Senhor olhou para Saul e rejeitou ele, né? Então isso preocupa bastante como tá o coração da gente. Eu vejo que o egoísmo bate muito nos momentos onde nós somos afrontados. Quando eu sou afrontado, quando eu sou desprezado, aí eu vejo que é um momento que aparece mais ali essa força, né, querendo dominar como se tivesse um valor absoluto que os outros têm que... Senhor, queima tudo isso, tá aqui, eu tô sentindo dor, não quero isso, eu quero me vingar, eu quero reagir com justiça própria, eu quero fazer isso. E aqui não tem como esconder, porque eu tô sentindo. Como foi dito pelo irmão João 8,32, a gente conhece isso, aquilo me expôs já, eu sei que tá dentro de mim. E eu dou graças a Deus que eu tá sensível ainda, mas eu vejo que a conexão tá nessas horas, eu tenho que me negar. E não que não dói. Você gira na cama para um lado, gira para o outro, você quer que pare aquilo, às vezes dorme mal por causa dos sentimentos que estão ali, mas é uma decisão, que o Senhor avance. Então eu vejo que essa parte do orgulho bate muito nesses pontos, que eu tenho que viver uma conexão com Deus nessa hora. E eu vejo que Deus tem misericórdia comigo, porque às vezes estende ali, aguarda 2 dias, 3 dias, às vezes até uma semana, né? Que dependendo da situação que eu estou endurecido ali, mas não estou oculto dessa verdade, que eu tenho que bater e decidir. Então a conexão, a gente vem muito disso. E a gente foi chamado para fazer isso, para conectar com Deus nessas horas. Não é só as coisas de bênçãos, né, gente, que a gente julga. Eu vejo que a maior conexão que eu tenho com Deus são nessas horas. É verdade, a gente tem uma natureza egoísta dentro da gente, né? Eu creio que isso todo ser humano tem, né, ministro? Eu queria te chamar para conversar com a gente aqui também sobre isso, mas foi falado que o egocentrismo é a expressão do egoísmo, né? Então o egoísmo está dentro da gente, nossa natureza, mas o egocentrismo é quando ele se manifesta fora, né? Quando ele se expressa. Eu escolho manifestar o egocentrismo, eu escolho agir como uma pessoa egocêntrica, eu posso ter essa decisão de negar essa vontade? É algo que eu posso escolher? Com certeza. É uma escolha nossa. É uma decisão interna de viver esse padrão. Mesmo as pessoas expostas pela palavra e pela verdade vivem esse padrão com grande paz. Todos nós, né? Em alguma área da nossa vida, nós estamos independentes de Deus e comandando algum espaço dentro de nós. E também tem aquelas pessoas que não entendem de como buscar o aniquilamento, a extinção desse domínio carnal dentro de nós.
E no culto ontem, se não me engano, foi no culto mundial que a gente deu a gente falou sobre como resolver o assunto. Sim. E eu lembro que na hora, assim, parece que o Senhor falou a seguinte palavra, que a gente tem que ir no manancial que está dentro de nós, que é o Espírito, né? E clamar por iluminação e revelação de que quando estamos vivendo pelo nosso ego e somos egocêntricos, que a gente confesse e para Deus isso e peça para o Senhor mudar essa situação dentro da nossa cabeça. Então, a primeira coisa que você não vai pedir para Deus te livrar do egocentrismo, no meu entendimento, você vai pedir para você amar Deus. Tem um hino na igreja que durante o desenvolvimento da letra ali, da composição, diz assim que o Senhor nos ensine a amá-lo, né? Eu não me lembro agora como é que é. Há um trono nos céus. Faz minha alma gostar de ti. Direita de Isso Deus faz a Pai. minha alma. Eu acho que essa primeira busca interna, esse objetivo, esse recurso disponível para nós, porque Deus é o único que pode mudar e me convencer de que eu tenho que abandonar o governo carnal e o governo intelectual. Porque o governo intelectual é o carnal, é o egocentrismo, né? Então, se eu não amar Deus, eu não vou conseguir sair do egocentrismo. E veja que quando solidificar a minha relação de colocar a minha afeição em primeiro lugar em Deus, há uma consequência espontânea de eu amar o próximo na igreja. A empatia. Tivemos até comentários sobre isso aqui, o Marus comentou. Foi falado no culto mundial de que quem ama a Deus também ama o próximo. Álvaro Cruz, o Senhor falou nos últimos encontros e grupos familiares que não devemos desistir das ovelhas perdidas e sim perseverar, pois o Senhor usa um membro para unir o outro ao corpo de Cristo. E também o Marcos continua, né? Diz também que preciso buscar a empatia. Se não fizer isso, o corpo de Cristo será formado e eu posso não fazer parte dele. É Mateus 6:24, Sérgio. Eu escolho amar a um ou outro. Exato. Então, na verdade, quem é egocêntrico, ele serve a Satanás, entende? Só que as pessoas não identificam esse desastre na nossa vida. Uma coisa é você ser vencido por uma fraqueza. Outra coisa é você conviver com conduta errada e tendo todas as condições de mudar. Entende? Então, tem a opção, eu quero viver assim, acabou. Eu vou buscar para me livrar do ego. Então, eu tenho que escolher o que eu quero fazer. Porque Deus não veio habitar em mim para apenas ter uma morada. Ele quer fazer a renovação mental para que a gente tenha novidade de vida. Esse é o objetivo, de nos levar para um padrão de vida gloriosa. Pode falar. Mais comentários aqui, a Patrícia Severo também trouxe. Por causa do egocentrismo, esquecemos que fomos chamados para sermos servos, o Miro Elesbão. Culto mundial, preciso repartir o pão espiritual e repartir o que Deus tem me abençoado segundo a orientação do Espírito Santo. E a Fabiana Anversa também. Boa noite, irmãos. O que realmente importa é nos tornarmos parecidos com Cristo, imitadores de Cristo. Estava lembrando que na mensagem também de sexta-feira do Conexão com Deus, uma parte ali falou, né, que não existe homens bons, homens maravilhosos, né? Existe homens que se entregaram à palavra, né, que buscaram essa conexão com Deus e Deus usa eles, né? E Vinícius, assim, na tua vida, assim, desde de novo, assim, né, tu tinha esse desejo talvez de servir a Deus quando tu conheceu a palavra? Como é que era a tua conexão com Deus? Tu buscava, um dia quero ser missionário, eu acho que é legal essa vida aí, ser um presbítero. Como que foi acontecendo isso? Bruno sendo Bruno, né? Eu vejo assim que eu não esperava isso que Deus iria fazer, né? Mas
quando eu comecei a contatar a palavra, Deus começou a trazer sentimentos para mim voltar a esse pensamento assim da obra de servir o Senhor, sim, de trabalhar para Ele, porque eu nunca gostei assim de ficar muito parado, sempre gostei de fazer algo. E eu acho que isso é algo que Deus colocou desde quando eu era pequeno, assim. Logo quando eu comecei, entrei na vida prática da igreja, a primeira coisa que eu fiz assim foi perguntar para as autoridades que tinham o que eu deveria fazer para cooperar, porque eu queria fazer alguma coisa. Sim. E eu vejo assim que Deus foi trabalhando aos poucos e foi conquistando áreas e não está pronto isso ainda, né? E algo assim que isso que o Bruno falou, e agora me veio de novo, que na sexta-feira foi falado que muitas vezes tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja, porque ouve isso, ouve aquilo, e algo assim que a gente precisa observar, que o ministro falou também, não sei se foi na sexta ou no domingo, que a gente deve ter a lei externa, tem o ministério da palavra e tem a unção interior. Verdade. E eu queria já jogar para os presbíteros aí, né? Como é que vocês fazem essa administração na vida de vocês com todos esses recursos que Deus tem trazido para a nossa vida? José. Eu digo assim, irmão, e o que eu mais sinto nesse mover que o Senhor nos colocou é essa conexão real de que existe um espírito dentro de nós que habita, uma palavra fora aqui e um guiar pelo ministério. Eu fico até difícil, às vezes eu me controlo, confesso com os irmãos que me dá uns sentimentos de estranhos dentro de mim, de indignação, quando eu vejo algo contrário a esse pensamento que está desconectado. Porque, irmãos, eu estou distante demais de todo mundo. Os irmãos Sérgio sabe aqui, quem já veio para cá, a Esther vivenciou aqui, passou aqui. Vocês não têm ideia de como é a vivência da gente aqui com relação a vocês. E eu recebo coisas que vocês estão falando antes de vocês receberem. Eu aqui, o Senhor fala comigo, na busca, na oração, e sou melhor que alguém? Não sou, irmãos. Mas testifica tudo. Isso é real, isso existe. Não tem nenhum tipo de falta de conexão, ou tem alguma imposição, ou tem alguma coisa. Então a gente procurar na mente justificativas que está errado alguma coisa nessa busca com Deus, é só na gente o problema. Não tem nada fora. Tudo, sem buscar, tudo fecha. Tudo fecha. Vai fechar com o que está na palavra, fecha com o que está aqui dentro, fecha com o ministério. O que acontece é que a gente quer preservar o nosso orgulho, o nosso jeito de ser, as nossas vontades, nossos desejos, os culpados da nossa vida. Tudo isso acontece. Então eu vejo que é de entristecer isso, assim, eu falo uma indignação, mas uma tristeza, porque a gente recebeu tudo com clareza, com pureza, para nós termos uma comunhão, uma conexão com Deus e uns com os outros. Porque é o mesmo Espírito que testifica. E parece às vezes falando isso muito distante, algo muito místico, né? Mas é um místico que é prático, entende, irmãos? Acontece isso. E a gente está com carnalidade, está com erro, tudo isso, mas acontece, é real. E essa é a importância de buscar nessa comunhão com Deus, essa conexão com Deus. Porque senão vai ficar só um falar externo, né? E eu não tenho nada internamente para me confirmar que aquilo é verdade. Então eu só escuto um homem falando e não sinto nada dentro de mim, né? Então eu preciso ter uma conexão com Deus para que Deus dentro de mim fale a mesma coisa, né? Para que eu ouça externamente e internamente a mesma coisa, né? E tu, Luiz, nessa questão aí que o Bruno trouxe, como é que fica? A gente nunca pode se afastar da mesa, do fluir, não é, do rio que vem com o ministério, né? E claro, o Espírito habita dentro de nós, vai testificar todas as coisas. E mesmo aquilo que tem muitas coisas que a gente não coloca em prática, mas há uma testificação gerando um temor para um confessar, se arrepender e alinhar com o plano que Deus quer estabelecer dentro de mim e fora, no lugar onde me colocou. Não tem como não ouvir essa voz interior e seguir ela com realidade, senão não estaria aqui, amém? Porque não é coisa de homens, isso é coisa tudo que, né, já foi determinado e estabelecido e vai completar essa obra aí, na vida de todos. E é uma bênção quando a gente recebe aquela percepção que tu está totalmente fora, saindo fora dos trilhos, e ele te traz novamente para uma realidade ali, e ali tu tem que realmente te humilhar e reconhecer, confessar os erros, os atrapalhos que a gente faz nessa obra aí, né? Para retomar novamente, né? Um recomeço ali para o fluir do rio.
Então não tem como não testificar. Tem a unção interior, dá, né, direção a todas as coisas. Eu sinto Perfeito. isso. Ok, tá aí os nossos presbíteros abordando aí o nosso assunto de sexta-feira, conexão com Deus. Muito bom escutar o compartilhar aí, a gente sempre é edificado todos os dias, todas as semanas aí por vários anos já que a Rádio TV Menorá faz esse trabalho, a gente conta aí com o seu like, né, curtida, comentário e se inscrever no nosso canal. Agradeço aos presbíteros mais uma vez, valeu José. Obrigado pela participação, de poder estar com vocês aí, esse momento breve. É bom, é alegre a gente falar disso. Confesso que senti uma alegria, assim, pensando o que ia falar hoje, né? Sim. Mas pensando assim, né? O que o senhor vai trazer, né, senhor? E, irmãos, assim, essa questão da conexão é algo que eu luto. Eu creio que os irmãos também lutam, batalham, perseveram para isso. A gente tem fraqueza, temos erros, temos dificuldades, mas nem nada disso é impedimento para a gente poder pedir perdão, se arrepender e saber que a nossa realidade aqui, esse reino é só de conexão com o Senhor. E eu estou aqui chamado para ser conectado com Ele e fazer os outros se conectar a Ele. Então é só isso que a gente está trabalhando e aí vai ter conexão entre nós todos. Boa. Amém. Verdade. É isso Obrigada, aí. José Amém. Gustavo. Ok. Tá certo, nosso presbítero de Restinga Seca, aqui pertinho de Cachoeira. Valeu, meu irmão. Amém. Deus abençoe a todos aí. Agradeço a Deus por convite e a participação aí. Amém. Uma boa noite a todos aí. Valeu, Luiz. É isso aí, o ministro da palavra também, que toda segunda e quinta está aqui no Estúdio Menorá. Obrigado, Sérgio.